deixamos assim de entender o quão esse tema é importante em nossas vidas, porque esse tema que Jesus fala em Mateus 15:18, que Emmanuel deu uma repaginada muito rica e vem mostrar para nós, ele vai falar assim, ó, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. E aí, gente, o que vocês acham que sai de nossas bocas e contamina o homem? Já pensaram nisso? O que sai de nossas bocas e contamina o homem? Pode levantar a mão aí, pode falar aí, gente, me ajuda aí. O que vocês acham que é? Hã? Fala aí, gente. Alguém pode falar para nós aí? Bom, eu vou ler aqui uma leitura, assim, uns 3 minutinhos, nós vamos entrar no tema. Ele fala assim: o ensinamento do mestre sobre o véu da letra consubstancia profunda advertência. Naquela época de Jesus, letra significava assim, palavra, atos. E eles falaram assim: o ensinamento do mestre sobre o véu da letra consubstancia profunda advertência. Indispensável cuidar do coração, como fonte emissora do verbo, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. Que sai do coração e da mente, pela boca, força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Do íntimo dos tiranos, por esses processos, origina-se o movimento inicial da guerra, movimento destruidor que torna a fonte em que nasceu, lançando ruína e aniquilamento. Da alma dos caluniadores partem os venenos que atormentam espíritos generosos, mas que voltam a eles mesmos, escurecendo-lhes os horizontes mentais. O coração dos maus, dos perversos e dos inconscientes surgem através do poder verbalista os primórdios das quedas, dos crimes, das injustiças. Todavia, tais elementos perturbadores não se articulam debalde para os próprios autores, porque dia chegará em que colherão os frutos amargos da atividade infeliz a que deram impulso. E também a alegria semeada por intermédio das palavras salutares e construtivas crescem e dá os seus resultados. O auxílio fraterno espalha benefícios infinitos, e o perfume do bem, ainda quando derramado sobre os ingratos, volta em todas as ondas invisíveis a reconfortar a fronte que o emite. O ato de bondade é invariável força benéfica em derredor de quem o mobiliza. Há imponderáveis energias edificantes em torno daqueles que mantêm viva a chama dos bons pensamentos a iluminar o caminho alheio, por intermédio da conversação estimulante e sadia. Os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potentes, atuantes em nosso nome, fatores ativos que agem sob nossa responsabilidade em plano próximo ou remoto, de acordo com as nossas intenções mais secretas. É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói, com dilatação viva de nossa personalidade. Em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos com o Divino Mestre que a palavra procede do coração, por isso mesmo contamina o homem. Bonito, né? O que ele vem nos dizer para nós? Ele fala aqui no pedacinho para nós vigiarmos a boca. Como nós vigiamos nossa boca?
pensando antes de falar. Então, Emmanuel vem revelar que o verbo, ele transcende a simples emissão de sons, ou seja, a palavra é muito mais do que o som vibrando, muito mais do que isso. A palavra, quem tem o dom da palavra, porque tem muitos irmãos nossos que ainda não conseguem falar por questão de saúde, né? Não conseguem expressar verbalmente, não conseguem se manifestar por diversos fatores, mas todos nós que temos a saúde boa, conseguimos manifestar as nossas palavras. Isso é muito rico e é muito bom. Vejamos, nós estamos aqui nesta noite de hoje, vocês estão ouvindo a minha voz, e Mateus, naquela época, e outros irmãos mais, registraram as palavras de Jesus, com aquela doçura, com aquela elegância, e legou para a posteridade toda aquela fala, todo o ensinamento que ele nos legou. Então, as nossas palavras constroem cada um de nós, porque é através das palavras que nós manifestamos as nossas alegrias, os nossos sentimentos, são através das palavras que nós fazemos com que o nosso mundo melhore. Através das palavras, nós podemos ajudar outros irmãos através da nossa fala, nossa palavra, nosso carinho, nosso amor, nosso levar o ânimo através da palavra, através das ações do exemplo, aliado ao coração, ao pensamento e ao sentimento. Porque nós não conseguimos expressar somente as nossas palavras sem antes pensar. Ou conseguimos? Às vezes falamos coisas que não deveríamos falar, porque não pensamos adequadamente antes de pronunciá-las. Falamos, às vezes, por impulso, aquele impulso de ódio, aquele impulso de raiva, aquele impulso de ignorância naquele momento. E isso causa às pessoas que captam as nossas palavras, quando são agressivas, de uma forma muito doentia. As palavras, quando malditas em certos momentos, em certas ocasiões, fazem com que pessoas desencarnem, porque ficam num estado de adoecimento momentâneo tão grande e o impacto vibracional é tão grande para elas que elas desencarnam. Assim como as palavras também, quando malditas, elas levam irmãos nossos, né, a cometerem atos insanos diante daquela palavra dita, daquele esbravejamento de palavras, onde eu consigo tirar o meu irmão da sua faixa de equilíbrio, como ele nos fala aqui, e ele passa a ter uma faixa de desequilíbrio, trazendo para mim e para ele mesmo consequências danosas. Então vem lembrar Jesus para nós, né? O que sai da boca e do coração, quando não é medido, quando não é educado os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, palavras que agridem as pessoas, palavras que destroem as pessoas, palavras que destroem o mundo, palavras que levam o ser a entrar numa guerra interior profunda de questionamento, quando certas palavras lhes são ditas com inconsequência. E todos nós, infelizmente, ainda provocamos palavras com sentimentos muito agressivos ainda, com sentimentos de ódio, com sentimentos de raiva, sem entender, às vezes, o processo pelo qual aquele nosso irmão está passando. Aí nós vamos e o agredimos. No nosso ambiente doméstico, como nós somos agredidos e como nós agredimos. No nosso ambiente social, com os amigos, com os colegas,
como nós agredimos e como nós somos agredidos. E é por isso que desencadeia no universo, né, essas vibrações de energias negativas, onde que deixam muitos de nós, pessoas mais sensíveis, também mais adoecidas, porque conseguem captar essas energias não tão boas, e se não manter o seu orar e vigiar, se desequilibram muito psiquicamente e emocionalmente. Então, quando ele nos fala assim, que a palavra é uma vibração energética, uma força que emana de nossos pensamentos e de nossos sentimentos. Por isso, quando ele fala educar a boca, né, é nesse sentido. É pensar um pouco mais antes de falar. Não falar naquele momento de impulsividade, onde a agressão pode ser multa. Você agride e o outro rebate. E aí vira aquele complexo de energias negativas no ambiente que estão, e as pessoas que ali convivem naquele momento desequilibram-se psicamente, emocionalmente, levando com isso o que elas possam fazer, tomar atitudes que possam ter assim consequências danosas para ambas as pessoas. Também ele nos fala assim: cada palavra proferida carrega consigo uma carga energética, positiva ou negativa, que se propaga no universo, influenciando o nosso destino e o destino daqueles que nos cercam. Já pensaram nisso? A gente acha, eu falei que com o Joaquim, foi só eu, entre eu e ele aqui, mas aquela fala foi tão raivosa, tão denegrante, que e ele rebate e aquelas ondas de energias começam a adentrar as mentes e os corações de muitos irmãos encarnados e desencarnados. Por isso que nós temos que saber como conversar, como lidar com o outro e conosco mesmo nos momentos mais desafiadores da nossa jornada. Assim como o Verbo Divino criou o universo, nossas palavras também possuem o poder de co-criar nossa realidade, moldando nossos pensamentos, sentimentos e ações. Gente, quantas palavras boas nós já ouvimos? Quantas palavras nós já ouvimos de pessoas que chegaram até nós e levantaram o nosso astral pela sua palavra de encorajamento, de força, de ânimo, de coragem, de alegria. Naquele momento nós mais estávamos assim, abafados, né? Mais tristes, mais intranquilos, mais vulneráveis. E vem aquele anjo enviado pelo Senhor e traz aquela mensagem de amor, de carinho, de ânimo, que faça com que nossos pensamentos, né, sejam revistos por nós mesmos diante do momento que nós estamos passando. Porque, como ele fala, nossas palavras são como co-criar. E o homem é um co-criador. Nós criamos, através das palavras, as poesias, as letras das músicas, nós criamos coisas fantásticas ao falarmos, ao manifestarmos os nossos conhecimentos, como ensinar os nossos alunos, como professor, fazendo a matéria de conhecimento para a evolução material, para a evolução moral do homem. Então vejam vocês a riqueza, quando ele nos fala co-criar. Co-criar o quê? Co-criar tudo. Principalmente co-criar a nossa capacidade de ter serenidade para fazer uma fala adequada, uma fala que levanta a moral, que levanta o astral das pessoas, esquecendo um pouco daquela fala que machuca, daquela fala que o meu ego faz com que eu leve até o outro, machucando-o, desarmonizando-o, criando uma ira enorme naquele nosso irmão, ao ponto de ele entrar num processo de depressão, ao ponto de ele entrar num processo de fugir de si mesmo, de não encontrar consigo mesmo, diante daquela fala agressiva que eu falei com ele. Então,
Emmanuel nos fala sobre a importância da responsabilidade de cada um de nós no uso das palavras que proferimos diuturnamente, seja com qualquer pessoa que for, com os nossos filhos e assim de modo geral, esposa, companheira, e assim por diante. Porque as palavras, quando bem ditas, são um bálsamo que refrigera os nossos pensamentos, que refrigera os nossos corações, que faz com que nós despertemos para uma vida mais amena, mais serena, mais respeitosa, mais comprometida conosco mesmos, nos fortalecendo para que possamos fortalecer aquele que bate na porta do meu coração ou na janela dos meus ouvidos. Nossas palavras não são meros sons, mas sim ferramentas poderosas que podem construir ou destruir. E quem de nós aqui não recebeu palavras que quase nos destruíram? Ou que nos destruíram momentaneamente? Quem de nós não disse palavras que também destituíram os outros da sua razão momentânea, que levou dor e sofrimento aos pensamentos, aos sentimentos e aos corações de outros irmãos? Às vezes sem nenhuma necessidade, só o meu ego doentio que me fez fazer aquilo, que me proporcionou a alegria, entre aspas, e o prazer de ver a dor do outro pelas palavras malditas por mim naquele momento. E aí entra a lei de causa e efeito. O verbo, a palavra, está sujeita à lei de causa e efeito. Cada palavra que proferimos gera uma reação, seja ela imediata ou futura. Olha a nossa responsabilidade para com a nossa moral, para com o nosso bem-estar, para com a moral, a alegria e o bem-estar do próximo. E assim, nós, naquela vivência do nosso dia a dia, esquecemos que as nossas palavras interior, elas nos transformam, elas transformam os outros que conosco comungam e que vivem conosco nessa encarnação agora. O verbo é um poderoso instrumento de transformação interior. Ao cultivarmos um verbo positivo, transformamos nossos pensamentos, sentimentos e ações. A oração, a meditação, a leitura edificante e a conversação fraterna são ferramentas que nos auxiliam a utilizar a palavra para elevar nossas vibrações e conectar-nos com a espiritualidade. Como que nós vamos conectar com a espiritualidade? Através das nossas palavras, dos nossos pensamentos e do nosso coração. Então, se vocês tiverem a oportunidade, claro, todos nós temos a oportunidade de tirar um tempo para si, fazer uma autoavaliação, fazer uma autocrítica de como nós estamos colocando, de como nós estamos pontuando as nossas palavras no meio do qual nós vivemos, na casa espírita, no ambiente doméstico, no ambiente social e assim por diante. Como que eu estou lidando quando eu argumento com meu colega de trabalho, com meu colega de doutrina, com meu vizinho, com meu parente mais próximo, com meu parente mais longínquo, aquela pessoa que eu nem conheço? Como nós estamos agindo? Como é que nós estamos levando o Evangelho de Jesus sem agressividade das palavras, do sentimento, das ações? Como nós estamos fazendo isso? O que eu preciso melhorar ainda em mim para ser menos agressivo nas minhas palavras e nas minhas ações? Como que eu posso abrir o meu coração, os meus pensamentos e meus sentimentos em palavras de doçura, de candura, que leva a fraternidade, que leva o carinho, que leva a lucidez para tantos irmãos que estão perdidos neste momento no nosso planeta, que não tem a oportunidade que cada um de nós construiu, que cada um de nós tivemos e continuamos a ter
no nosso dia a dia. E isso, em muitos momentos, nós deixamos passar desapercebidamente, conscientemente ou inconscientemente. O verbo é um poderoso instrumento de transformação interior. Ao cultivarmos um verbo positivo, transformamos nossos pensamentos, sentimentos e ações. Então, nós precisamos assim, estar bem atentos, bem despertos, bem corajosos diante dos momentos mais desafiadores que nós enfrentamos em diálogos, em debates, em reuniões com outros irmãos, para que nós possamos ter a serenidade ao usar a palavra. Colocar o coração, juntamente com a razão e a lucidez, em primeiro lugar. Se eu não gosto daquela pessoa, eu tenho que aceitar, eu não gosto por algum motivo, talvez até vice-versa, nem ele gosta de mim, mas eu tenho que saber respeitá-lo, saber ouvi-lo e permitir que ele coloque os seus pontos de vista sem agredi-lo, de uma forma carinhosa, de uma forma compreensiva. Porque é assim que Deus faz conosco todos os dias. É assim que Jesus age conosco todos os momentos. É assim que os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, ajam conosco diuturnamente, com carinho, com paciência, com amor e com tolerância. E nós esquecemos disso. Nós queremos assim atropelar, né? Vapt-vupt. É preciso parar, é preciso refletir para que nós sejamos menos doentes. Porque quando nós agimos com mau uso da palavra, nós também adoecemos. Porque como é a lei de causa e efeito, e vai ter um momento mais rápido ou não, em que nós vamos refletir. Nossa, eu fui muito mal dizendo aquilo para o Antônio. Eu poderia ter um pouco mais de paciência. Aquele não era o momento exato. Nossa, eu fui estupidamente agressivo com a minha companheira quando eu não dei conta de ouvi-la. Porque o meu ego foi muito maior. A minha arrogância perante ela foi muito maior. E com certeza eu devo tê-la ferido. E vice-versa nas relações do ambiente doméstico. São os desafios, ora postos para todos nós. E vem Jesus, e vem o Chico, vem Emmanuel, a sua lucidez, os seus conhecimentos, trazer esse legado da educação das palavras. Essa é a doutrina dos Espíritos, que vem mostrar ao homem que a lucidez, diante da razão, dos sentimentos, da emoção, faz com que nós sejamos seres mais equilibrados, mais conscientes, mais amorosos, consequentemente, seres mais sadios psicologicamente. E é assim que essa revelação, a terceira revelação, através dos nossos, do mundo espiritual, vem trazer a cada um de nós. E no nosso dia a dia, na nossa jornada, nós vamos encontrando com pessoas de todas as formas, de todos os jeitos, que também trazem até nós palavras de conforto, palavras de alegria, palavras de motivação, assim como nós também, por nossa vez, encontramos com tantas pessoas que nunca vimos e deixamos com ele um legado de amor, de carinho, de respeito e de alegria por estar compartilhando naquele momento, naquele diálogo, ora travado entre um e outro. Então vejam vocês, o que a palavra faz com cada um de nós? Ela nos transforma, ela nos edifica ou ela nos derruba, ela nos desarma, ela nos desarmoniza. E aí vem a doutrina espírita, através desses irmãos nossos, nos despertar para o processo da fala, da palavra tranquila, da palavra verdadeira, da palavra que
toca o coração do homem, a palavra que toca o sentimento do homem, a palavra que toca a razão do homem. E assim, na medida que nós vamos dando conta de construir novas palavras com mais amor, com mais serenidade, nós vamos crescendo amorosamente, nós vamos crescendo interiormente. E as pessoas que comungam conosco do nosso lado também vão observando. E vão querendo mudar e vão querendo crescer. E vão observando que a nossa fala já não era aquela fala de um mês atrás, de um dia atrás. Mas é uma fala diferenciada, uma fala amorosa, uma fala compreensiva. Então, vou deixar aqui uma mensagem final dizendo assim: que possamos tomar consciência do poder criador da palavra e utilizá-lo com sabedoria, amor e responsabilidade. Que nossas palavras sejam sempre fonte de luz, de esperança, de inspiração, contribuindo para a construção de um mundo mais justo, mais fraterno e mais feliz. Muito obrigado, muita paz, muita bênção nos nossos corações.